E aí, meu povo, saindo aqui agora da academia. Tô até aqui, ó, cabelinho lambidinho. Eu até nem vou ficar muito tempo nessa academia, porque como vocês sabem, agora recentemente eu me mudei e eu tenho uma academia em frente, então eu ainda tô ficando esse mês porque eu tive que pagar um cancelamento. Tô com muita pena de sair aqui da Westwood, que é muito boa, mas essa academia que eu vou treinar também é muito boa e em breve eu mostro pra vocês em futuros vlogs. Falando nisso, eu tô de volta na Irlanda, né? Vocês viram os últimos vídeos que eu postei e eu nem gravei tanto, até porque o tema desse vídeo vai ser até para relatar um pouco isso, essas diferenças culturais que eu trouxe, né, aí que eu enfrentei, né, nesses dias que eu tava no Brasil de férias. E uma delas foi não poder ter gravado tanto, né, porque eu tive tempo, tava de folga, mas eu não gravava por quê? Porque eu não me sentia seguro, sabe? E aqui, ó, por exemplo, são 4h10 da tarde, né, quase 4h20, hein, galera? E eu não posso, na verdade eu posso gravar na rua livremente, ó. Eu tô basicamente bem no centro, na região de Temple Bar. Eu tô indo ali comer uma comidinha brasileira, mais tarde eu trabalho. E olha o tanto de gente, e a gente não se sente assim, inseguro, sabe? De alguém vir aqui e tomar meu celular, tomar minha câmera, sabe? Eu gravo livremente, às vezes aparece um abestalhado aí, como diz no Ceará, né? Um doido aqui, eu taco lá. Só que eu sempre ignoro, eu não dou muita trela, sabe, pra gente noiada, gente drogada, bêbada, tem muito aqui no centro. Mas você não fica com medo de alguém, apesar de que a minha câmera ela tem um cabinho, né, que eu sou cearense, né, e olha só que lindo. Eu sou cearense, né, então eu sou... como é que fala? Precavido, porque assim, eu tô falando que eu não me sinto com medo de ser assaltado, né? Eu não tenho essa sensação de segurança como eu tive ali em Fortaleza, lá em São Benedito, nos lugares que eu passei no Brasil agora recentemente. Por isso não querer gravar, porque uma câmera dessa é cara. Para nosso poder de compra, ela tá acessível aí pra gente comprar de boas, entendeu? Mas no Brasil ela é muito cara. E eu não queria investir em um material novo, sendo que eu já tenho, né? Assim, tipo, se eu fosse roubado no Brasil. Então eu gravei pouquíssimos vídeos lá e na rua, vocês viram que eu gravei praticamente 2. Então esse é o primeiro tópico, né? Essa diferença, esse choque que eu tive novamente, né? Indo pra lá de férias, onde eu não pude gravar como eu gostaria de gravar. Eu passei 20 dias e aqui você vê que eu gravo muito na rua, né? Então, de certa forma, aqui você anda relaxado, certo? Você relaxa mesmo. Quando eu tava lá, e às vezes eu fui visitar meu pai, e aí, eu dentro do condomínio, assim, um cara olhou pra mim assim e falou assim, cuidado, viu? Aqui, e era um condomínio que eu já morei uma vez, né? E aí o cara falou assim, cuidado, aqui é perigoso. Eu já sabia, mas eu não lembrava, tá entendendo? Então, assim... As pessoas ali daquela região estavam me alertando porque eu tava com um bolso North Face, cada North Face, então aparentemente eu tava vestido ali, né, dá pra saber que é roupa que também é acessível, mochila acessível, que é cara também, mas no Brasil, se alguém vê, ela tipo assim, alvo de assalto também, né, então assim, anda-se relaxado aqui, né, apesar de que você vê muitos casos específicos de ataques, né, de essas coisas que a gente já sabe de naná. Mas eu não, assim, tem também roubo, tem também assalto, mas assim, muito tarde da noite, se você estiver bêbado, se você estiver sozinho, essas coisas assim, sabe? Que não pode dar bobeira. Mas durante o dia, olha só, é uma paz, sabe? É muita gente, principalmente nessa região, e eu não preciso me preocupar com isso. Outro tópico engraçado que aconteceu lá, né, era o hábito que a gente aprende aqui também na Europa de jogar papel higiênico, né, você vai no banheiro, né, você vai fazer seu bom número 1, número 2, e aí você usa o papel, quando chega aqui, começa a jogar o papel no cesto, como você está acostumado lá no Brasil. E aí aqui eu já estava super adaptado, eu já moro aqui há 3 anos, então passei tanta vergonha, assim, porque eu tava, assim, Airbnb tudo bem, mas assim, na casa da minha mãe, na casa da minha amiga, porque eu tava jogando papel, já o hábito, né, de fazer a minha higiene pessoal e jogar já direto no vaso, né? Só que no Brasil a gente não consegue fazer isso, não pode fazer isso porque pode aí entupir o vaso sanitário. E é uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas falam, né, aqui na internet.
E eu gostaria de trazer isso, porque, tipo assim, como é engraçado como a gente se adapta realmente à rotina em outro país, em outra cidade, né, outra cultura, e a gente realmente, aquele ambiente, ele transforma a gente para se adaptar àquele local, né? Não é à toa que as tribos, as comunidades, as pessoas, elas evoluíram mesmo com o tempo e dependendo de cada região mesmo, o ser humano realmente se adapta bastante, né? Muito curioso. Um ponto que me deixou bastante chocado porque você sabe, né? Você tem internet, você vê os seus familiares falando sobre isso, sobre os valores das coisas no Brasil, mas você vive na realidade tendo que usufruir, né? Tendo que gastar, né? Pagar hospedagem, pagar alimentação, né? Eu achei, assim, muito caro, muito caro. Se a gente passar mais de um ano fora, faz muita diferença no bolso, né? E como as pessoas que estão morando no Brasil, né? Que elas têm a realidade de continuar por lá, elas não sentem, né? Esse aumento, essa diferença desse valor, né? E isso é muito engraçado, porque realmente a inflação aumenta a todos os anos, o valor das coisas aumenta né, a cada vez que vai passando, e o salário não aumenta, né? Tipo, eu fico impressionado. Eu sempre dei o exemplo lá do Fandangos, que eu gostava muito de Fandangos, eu detestei. Nossa, um peito ali, ó, aleatoriamente. Eu detestei, porque também passei mal comendo Fandangos, paguei R$20 num saco grande de Fandangos, e pra passar mal, né? Tipo assim, gente, qualquer item, assim, desde uma água, né? No aeroporto nem se fala, né? Caríssimo. Mas, assim, muito caro as coisas, sabe? Eu fiz até um vídeo também em Fortaleza lá, mostrando o dia de praia, né? Que facinho a gente gastou ali 500, 600 reais. E é isso, a realidade do brasileiro é trabalhar para poder não sair. Porque se eu ganhasse o tanto que eu ganhava na época que eu morava lá, eu não podia arcar, por exemplo, com as hospedagens que eu paguei ali, né? Lógico que eu pagando em euro, quebra até esse tabu de quem mora fora tá rico, né? Mas mesmo pagando em euro, eu senti no bolso, certo? Agora que eu voltei, eu tô ali recuperando novamente minhas reservas, apesar de que eu também nessa viagem fui aí para resolver coisas, né, relacionadas aos meus cachorros. Tive muitos gastos aí que eu não estava esperando, mas graças a Deus eu tinha reservas. Mas ali o que eu gastei realmente como férias e tudo mais foi, tipo assim, realmente puxado, sabe? Eu aproveitei ao máximo, paguei para todo mundo, para minhas primas, para meus amigos, quem estava lá junto comigo, na maioria das vezes eu fazia questão, né? Que, tipo, uma conta lá que a gente, sei lá, pra mim dava 40 euros, lá num restaurante dava, sei lá, 300, 400 reais, sabe? Tô fazendo um cálculo assim, porque realmente faz uma grande diferença. O valor até meio que se equivale, mas você ganhar em real e para pagar aquele valor, e ganhar em euro e pagar aquele valor, faz uma diferença bastante grande. Então, assim, os valores realmente, nessa comparação de férias, né, nesse tempo que eu fiquei fora lá também de ir pro Brasil, né, fiquei esse tempo sem ir, mais de um ano, me chocou bastante. O ponto que me deixou também, assim, bem pensativo com relação ao clima. Eu acho que até agora eu ainda, né, eu tenho que ficar na Irlanda mais alguns anos, né, o meu objetivo é ficar aqui mesmo. E eu não gosto muito do clima frio. Descobri que eu não sou a pessoa de inverno, né? Agora a gente tá usando roupas mais leves e tudo mais. Você vê que as pessoas todas estão usando roupas mais leves porque a gente tá realmente no período bom, né? Ó, você vê que tem um sol mesmo. Hoje, né, realmente não tá frio. Hoje tá um clima ótimo. Olha o céu. O céu tá... Os últimos dias está sempre assim, ó, bem aberto. Isso é uma raridade aqui na Irlanda, então a gente realmente tem que aproveitar. É por isso que eu tô na rua, né? Hoje eu trabalho, mas eu tava o dia inteiro livre. Então eu fui pra academia, agora eu vou almoçar. Tô sozinho, né? Eu gosto de fazer muitas coisas sozinho também. E aí, quando eu fui pra lá, tava começando aqui o verão, né? Tava melhorando. Mas aí eu já fui pro calor extremo de Fortaleza, né? E aí, amo, perfeito, adoro. Mas acaba que assim que a gente passa alguns dias também, aí você meio que se desacostuma e já não, começa a reclamar também do calor. Então essa foi uma questão e, tipo assim, eu não sei, eu tenho que achar um breve, né, quando eu tiver terminado esse período de pegar meu passaporte daqui e tudo mais,
ir para um país que vai ser o meio termo, né? Que tem as estações definidas, que não seja nem tão quente nem tão frio, mas eu prefiro, a minha opção sempre vai ser melhor o calor, né? Mas assim, tava muito quente também, tava assim absurdo, e só que matei a saudade de andar de short, de camiseta, 3 peças, né? Cueca, short, camiseta, tchau, lá no Brasil. Mas ainda não definiu-se ainda para mim um local que eu tenho, sabe? Um local, me digam, me deem dicas de um país aí no futuro para morar que tem assim o melhor dos dois mundos, sabe? Uma coisa também que me deu muito um calorzinho no coração lá foi o fato de rever as pessoas, assim, não, até pessoas que eu não conhecia, mas pessoas do Ceará, principalmente, eu não sei, nas outras partes do Brasil pode ter diferenças, mas no geral o brasileiro é muito caloroso e principalmente no Ceará eu conseguia fazer pequenas amizades, né? Pequenos contatos ali na rodoviária, numa lanchonete que eu ia comer um pastel, sempre ali gerava ali uma conversa. A pessoa não conhece a gente, mas a gente se fala do nada, pergunta uma hora, gera ali isso é da onde, não sei o quê, e aquela conversa natural, aquela conversa genuína. Isso é muito legal e a gente não encontra aqui, exceto se você estiver lidando com outros brasileiros, né? O irlandês, ele é muito gente boa, você faz amizade muito rápido, mas não é do mesmo jeito, sabe? Esse calor humano, essa forma de viver a vida, sabe? De viver cada dia sem estar atribulado. Mesmo o brasileiro que trabalha bastante, que está sempre passando por perrengue, sempre é muito cordial. Então isso me fez me reenergizar, né? Ali nessa viagem. E foi muito bom. Foi muito bom ter esse contato com pessoas que eu também não conhecia, né? Pessoas que faz a gente se sentir ser humano, entendeu? Eu me senti ser humano de novo essa viagem ao Brasil. Não que eu não me sinta aqui, mas eu me senti mais e fiquei muito mais feliz. Fiquei toda hora eu pensava assim, nossa, que legal, essas pessoas nem me conhecem e ela tá agindo assim dessa forma comigo, sabe? Isso é muito bacana. Agora eu vou entrar pra comer aqui, aí eu finalizo o vídeo também, né? Eu até tava andando ali nas ruas, né? Assim, as ruas da Irlanda não são perfeitas, né? Mas assim, a acessibilidade, as calçadas, né? Tipo assim, com relação a barulho, carros, zoada, assim, é bem meio parecido, sabe? Mas assim, no Brasil eu senti aquela arquitetura, né? As calçadas muito mal feitas, assim, dependendo muito de lugares que eu tava passeando, era tipo assim, visualmente, para quem tá morando na Europa por muito tempo, né, você se acostuma a ver essas ruas muito bonitas, né, como vocês estão vendo aí nas imagens, você se acostuma a ver essas casas perfeitas, essas coisas antigas que são preservadas, e no Brasil a gente não vê muito isso, você vê casa velha mesmo, assim, mas não é uma arquitetura perfeita, entendeu? As calçadas você topa, você cai nos buracos, entendeu? Então isso foi um dos pensamentos que eu tive com relação a esse período, né? Porque no Brasil, na maioria das cidades, assim, as partes centrais, né, as orlas, as praias são bonitas. Mas quando você vai para ruas pequenas, quando você vai para lugares mais, tipo assim, escondidos, você já vê que é muito sujo, tem muito lixo na rua, as coisas são muito feias, muito quebradas. Não, como novamente, né, não que aqui também não tenha, né, mas você se vê andando em locais muito mais bonitos, né, com a arquitetura muito mais bonita. Todo lugar que você vê, que você para, é lugar bonito para tirar uma foto, se você gosta de tirar foto, né, eu já sou mais do vídeo, né, então assim, esse foi um ponto também. E barulho, né, na Irlanda, no centro, é muito barulhento, né, muito barulhento, mas por exemplo, eu tô morando agora num lugar que é muito mais silencioso, apesar de ser muito próximo de uma estação de Luas, né, que é um metrozinho que a gente tem aqui. Mas assim, é uma paz, assim, morar nos lugares mais distantes da Irlanda, sabe? Lá no Brasil, todo canto que você vai é barulho, é zoada, é carro do ovo, é o carro de não sei o que, é gente gritando, é criança gritando. E buzina também, né? Que é um lugar que você vê assim, muito barulho de buzina, né? O trânsito é muito caótico. Apesar de que aqui eu nunca andei de carro, eu nem me interesso muito porque eu andei bastante de bike. E eu vejo que o trânsito é meio caótico, mas as pessoas são mais respeitosas, sabe? Assim, com os ciclistas, com os pedestres, né? E ali no trânsito em si, você não vê gente assim muito estressada, gritando, sabe? E o transporte público, ele funciona bastante. E falando nisso, né, já leva a um outro tópico, né, que é o transporte, né? Eu tive que andar bastante de Uber, de moto Uber, né? Gastei bastante também,
afetou bastante ali nesse tópico do dinheiro que eu falei, né? E gastei muito com táxi, né? Com Uber, essas coisas, porque o transporte público no Brasil, pelo menos para mim que estava de férias, não funcionava, entendeu? Eu tinha que acessar lugares rápidos, eu tinha que ir para lugares rápidos e eu não queria ficar perdendo muito tempo ali em parada de ônibus, o que levava lá o outro tópico também, que eu não me sentia seguro, né? Certas paradas assim bem estranhas, bem esquisitas, então eu nem cheguei a pegar ônibus não, entendeu? Eu evitei pegar ônibus, assim, não que, é porque realmente, primeiro, já fazia muito tempo que eu não moro em Fortaleza, eu cheguei a pegar ônibus também lá, quando eu morava, mas eu tinha minha moto também, exatamente porque eu não me sentia seguro ali, esperando o ônibus, e principalmente em horários mais tarde, né? Olha aí, que curioso, né? A típica música irlandesa, né? Para finalizar esse vídeo de hoje, com a reflexão e barriga cheia ali do brasileiro. E trazer para vocês realmente essa curiosidade, né? Que eu trouxe aí desse período que eu passei de férias, né? Como é estranho a gente amar o Brasil, né? Como eu falei, eu tava ali comendo comida brasileira, né? Morando na Europa. Estranho a gente amar o Brasil tanto, mas ao mesmo tempo se incomodar com essas mudanças, sabe? Ou com essas não mudanças. Na verdade, o pensamento que eu tenho é que a gente muda, o Brasil também muda, né? Lógico que com o passar dos tempos as coisas vão mudando, só que muitas vezes essas mudanças, né? Elas vão em direções opostas. Por isso que quando a gente volta lá, a gente não se identifica. É como se você fosse visitar o seu país e você se sentisse o estrangeiro, né? Porque você não tem mais casa, você não tem mais quarto, você não tem mais aqueles, né? Como uma amiga minha falou, você não é mais prioridade na vida das pessoas que você ama, né? De certa forma, ali naquela rotina. E aí você se sente um estranho, né? Você se sente realmente o estrangeiro ali da vez. Foi esse o meu sentimento, né? E aí eu queria que vocês trouxessem também aí a opinião de vocês, principalmente quem mora aqui e foi também sentiu essas diferenças, né? O que trouxe, o que foi mais curioso também aí pra vocês, como por exemplo aí os itens que eu citei, né? Se vocês também acharam isso, ou se é só coisa da minha cabeça mesmo, né? Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Não esquece de escutar o podcast, um projeto novo, né, que eu tô lançando aqui toda sexta-feira. Já lancei o primeiro episódio, onde eu tô trazendo relatos de imigrantes que vivem na condição de irregulares, né, os conhecidos imigrantes ilegais. E aí é um tema super bacana, super interessante, que eu trouxe ali, né, com a ajuda de depoimentos de pessoas que falaram comigo ali através do WhatsApp, narrados por mim, para preservar a segurança, né, e a identidade dessas pessoas. Mas tá muito bacana, tô muito feliz por esse projeto. E comentem lá também que tá vindo mais episódios sobre essa saga de imigrantes ilegais. Dá o like nesse vídeo, vai assistir os outros, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!